Dia 23, domingo, terceiro domingo da Páscoa. O Evangelho de São Lucas, no capítulo de 24, nos versículos de 13 até 33. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou o que foi. Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que ele tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo, encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, a ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois lentos em inteligência e lentos também para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, já é tarde e a noite vem." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu. Então um deles disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, no relato dos discípulos de Emaús, Jesus se manifesta como ressuscitado. É também uma resposta à pergunta: como e onde podemos encontrá-lo? Caminhar solidariamente como Jesus fez, ouvir e acolher a mágoa e as tristezas dos corações, fazer uma catequese através da Escritura e aceitar o convite de entrar em casa e partilhar a refeição. Este caminho de Jesus lembra a catequese e a liturgia da primitiva comunidade cristã. Jesus caminha ao nosso lado. O encontro com Ele acontece ao acolhermos Sua palavra, ao caminharmos com Ele e abrirmos o coração ao fazermos a experiência da Sua presença eucarística. Peçamos a Ele a Sua bênção no dia de hoje para que continue caminhando conosco. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.